Presta atenção no que eu vou te falar agora. Porque isso aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga dinheiro e sucesso. A maioria das pessoas acredita que riqueza vem de sorte, oportunidade ou até de herança. Mas isso é uma mentira confortável. O que realmente gera riqueza consistente começa em um lugar invisível: a sua mente. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso vem diretamente dos princípios ensinados por Napoleon Hill. Ele estudou durante anos os homens mais ricos da época dele e descobriu um padrão. Todos eles pensavam diferente da maioria. Antes do dinheiro existir na conta, ele já existia na mente. Agora pensa comigo. Como alguém constrói algo no mundo real sem antes construir dentro da própria cabeça? Não existe. Toda riqueza começa como uma ideia, mas não qualquer ideia. Uma ideia carregada de convicção. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Desejar não é o suficiente. Você pode desejar ser rico o quanto quiser. Se sua mente estiver programada para escassez, nada acontece. O seu resultado sempre vai ser reflexo do seu padrão mental dominante. Se no fundo você acredita que dinheiro é difícil, ele vai ser difícil. Se você acredita que riqueza é só para poucos, você automaticamente se exclui. Agora presta atenção nisso aqui. A mente não diferencia realidade de repetição. Aquilo que você repete, você passa a acreditar. E aquilo que você acredita, você começa a agir. E aquilo que você age, constrói o seu destino. Percebe o ciclo? Pensamento gera crença. Crença gera ação. Ação gera resultado. E resultado reforça o pensamento inicial. Por isso que muita gente vive presa na mesma vida por anos. Não é falta de oportunidade. É falta de reprogramação mental. Enquanto você não dominar sua mente, você vai continuar reagindo ao mundo, ao invés de criar o seu próprio. E quem reage nunca lidera. Agora, quem domina a própria mente, cria riqueza de forma inevitável, porque começa a tomar decisões diferentes, enxergar oportunidades diferentes e agir com um nível de convicção que a maioria não tem. Então, grava isso. Riqueza não começa no bolso, começa na mente. E se você entender isso profundamente, você já está alguns passos à frente da maioria. Agora deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria das pessoas não fica pobre por falta de capacidade. Fica pobre por falta de decisão. Elas até querem mudar de vida, mas não querem assumir o preço mental dessa mudança. Porque enriquecer de verdade exige que você abandone a versão antiga de si mesmo. E isso dói. Segundo Napoleon Hill, tudo começa com um desejo ardente. Mas não é aquele desejo fraco, tipo, seria bom se eu tivesse dinheiro. É um desejo que queima, que te incomoda, que não te deixa aceitar a vida mediana. É o tipo de desejo que te faz agir, mesmo quando você não está motivado. Porque motivação é instável, mas decisão é permanente. E aqui está a virada de chave. Gente comum espera se sentir pronta. Gente que constrói riqueza decide, e depois se ajusta no caminho. Você não precisa estar preparado. Você precisa estar comprometido. Existe uma diferença absurda entre querer e decidir. Quem quer, tenta. Quem decide faz até dar certo. E isso muda tudo. Porque quando você decide de verdade, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Você começa a encontrar soluções onde antes só via problemas. Começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você ignorava por falta de foco. A mente é como um filtro. Ela te mostra exatamente aquilo que você programa ela para ver. Se você programa escassez, vai enxergar dificuldade em tudo. Se programa crescimento, vai enxergar possibilidade em tudo. Agora me responde com sinceridade. Você já decidiu enriquecer? Ou ainda está apenas querendo? Porque enquanto for só um querer, nada muda. A mudança começa no momento em que você bate o pé e diz, acabou, agora é diferente. E não importa quanto tempo leve, você não volta atrás. Esse é o tipo de mentalidade que constrói riqueza consistente. Existe um ponto que separa completamente quem sonha de quem realiza. E pouca gente percebe isso. Não é talento. Não é sorte. É a capacidade de manter o foco mental por tempo suficiente. A maioria começa motivada, mas para no meio do caminho. E é exatamente aí que perde. De acordo com Napoleon Hill, persistência é um dos pilares da riqueza. Mas não é só insistir por insistir. É sustentar uma ideia mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Isso exige controle mental, porque o mundo externo vai tentar te convencer a desistir o tempo todo. Vai aparecer dúvida.
vai aparecer cansaço, vai aparecer gente desacreditando. E se sua mente não estiver treinada, você cai. Agora entende isso. A sua mente sempre busca conforto. Ela quer te proteger do esforço, da frustração e da incerteza. Só que riqueza exige exatamente o contrário. Exige desconforto. Exige paciência. Exige consistência mesmo sem recompensa imediata. E é por isso que poucos conseguem. Porque poucos suportam o processo sem desistir. Agora imagina duas pessoas com o mesmo objetivo. Uma desiste na primeira dificuldade. A outra ajusta, aprende e continua. Quem você acha que chega lá? Não tem mistério. Riqueza não é um evento, é um processo contínuo. E quem domina a mente consegue permanecer nesse processo até vencer. Você precisa entender um princípio que muda completamente o jogo. O ambiente que você aceita define o resultado que você vive. E quando eu falo de ambiente, não é só lugar físico. Estou falando de pessoas, conversas, conteúdos e pensamentos. Tudo isso influencia diretamente a forma como sua mente opera. Segundo Napoleon Hill, você se torna a média das mentes com as quais você convive. Agora para e pensa. Com quem você tem andado? Que tipo de conversa você escuta todos os dias? É sobre crescimento ou sobre reclamação? Porque isso molda sua realidade sem você perceber. Se você vive cercado de pessoas que pensam pequeno, sua mente vai se adaptar a isso. Vai começar a achar normal ganhar pouco, viver limitado e aceitar o básico. Agora, quando você se conecta com pessoas que pensam grande, algo muda, sua visão expande, seu padrão sobe, e aquilo que parecia impossível começa a parecer alcançável. A mente humana é altamente influenciável, e quem não escolhe o ambiente acaba sendo moldado por ele. Por isso que muita gente até tenta mudar de vida, mas volta para o mesmo padrão, porque continua no mesmo ambiente mental. Quer mudar de resultado? Muda o ambiente que alimenta sua mente. Começa a filtrar o que você consome. Começa a se afastar do que te puxa para baixo e se aproxima do que te força a crescer. Isso não é arrogância, é estratégia. Você não está rejeitando pessoas, está protegendo sua evolução, porque sua mente é o seu maior ativo. E deixar qualquer influência entrar nela é um erro que custa caro. Quem quer riqueza consistente precisa ser seletivo, porque no final, você sempre se torna aquilo que mais consome. Agora eu quero te mostrar um ponto que quase ninguém leva a sério, mas que muda completamente o resultado. A forma como você fala consigo mesmo. Sim, o diálogo interno que acontece o tempo todo dentro da sua cabeça. Porque não é só o que você pensa, é o que você afirma repetidamente. E isso constrói ou destrói sua realidade. Se você vive dizendo tá difícil, não dá, não é pra mim, sua mente aceita isso como verdade e começa a agir de acordo com essa programação. Agora, se você começa a afirmar o contrário, algo começa a mudar. No começo parece estranho, parece até mentira, mas a repetição transforma aquilo em crença e a crença começa a influenciar suas decisões. Isso não é mágica, é funcionamento da mente. Sua mente precisa de direção. E se você não der essa direção, ela vai seguir o padrão automático, que geralmente é negativo. Por isso que a maioria das pessoas se sabota sem perceber, porque nunca parou para observar o que está dizendo para si mesma. Agora imagina alguém que todos os dias reforça dentro da própria mente que vai vencer, que vai prosperar, que não aceita uma vida limitada. Essa pessoa começa a agir diferente, começa a ter mais coragem, mais iniciativa, mais resistência. E com o tempo, os resultados aparecem, não porque ela teve sorte, mas porque reprogramou o próprio padrão mental. Então presta atenção nisso. Riqueza também é construída pelas palavras que você repete em silêncio. E se você mudar isso hoje, sua vida começa a mudar junto. Chega um momento em que você precisa parar de consumir conteúdo e começar a executar, porque conhecimento sem ação não gera riqueza, gera frustração. Você pode saber tudo sobre mentalidade, mas se não agir, nada muda. E esse é um erro silencioso que trava muita gente. Fica aprendendo, assistindo, absorvendo, mas nunca aplica de verdade. A mente até se sente produtiva, mas na prática continua no mesmo lugar. Riqueza consistente exige movimento, exige atitude mesmo com medo, exige decisão mesmo com dúvida, porque a clareza não vem antes da ação. Ela vem durante o caminho. Muita gente espera o momento perfeito, mas o momento perfeito não existe. O que existe é o momento da decisão. E quando você decide agir, sua mente se ajusta.
Você aprende mais rápido, se adapta mais rápido e evolui mais rápido. Agora entende isso. Errar faz parte do processo, mas ficar parado, isso sim é o maior erro. Porque quem não age, nunca descobre o que poderia ter dado certo. Enquanto isso, quem age acumula experiência. E experiência vira vantagem, vira confiança, vira resultado. Você não precisa acertar tudo, você só precisa continuar. A consistência vence a perfeição. E ao longo do tempo, pequenas ações se transformam em grandes conquistas. Então para de esperar, começa. Porque a riqueza que você quer depende da ação que você ainda não tomou. Se você chegou até aqui, já percebeu que riqueza não é um acaso. É uma construção mental seguida de ação. Não tem mágica. Não tem sorte envolvida. Tem decisão, disciplina e direção. E agora tudo depende de você. Porque conhecimento você já tem. O que falta é aplicar com consistência. A maioria das pessoas vai ouvir tudo isso, se motivar por alguns minutos e depois voltar para o mesmo padrão. E é exatamente por isso que continuam na mesma vida. Mas você não precisa ser essa pessoa. Você pode decidir agora que vai fazer diferente, que vai assumir o controle da sua mente, que vai parar de se sabotar e começar a construir de verdade a vida que quer viver. Porque no final, tudo se resume a uma escolha: continuar como está ou evoluir. E evolução exige ação diária, exige disciplina quando ninguém está vendo, exige foco mesmo quando a motivação acaba. Mas é isso que separa quem sonha de quem realiza. Agora eu quero te fazer um convite direto. Se esse conteúdo abriu sua mente, então você já deu o primeiro passo. Mas não para por aqui. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a desenvolver uma mentalidade forte, disciplinada e preparada para crescer. Conteúdos diretos, sem enrolação para te tirar da média. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso me mostra que você quer mais desse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo, eu decidi mudar. Porque a sua nova fase começa no momento em que você assume essa decisão.